Ô, Pra mim, Renato, você viu a provocação que o Casagrande fez, né? Qual foi? Tirou o Flamengo da luta pelo título. Eu coloco muito. Se o Flamengo ganhar do Não, Palmeiras, depois ele tem 5 jogos em casa. olha aqui. Eu estou com o Casagrande. Não vejo o Flamengo como candidato ao título. Só tem uma combinação de resultados que pode, vamos assim dizer, supostamente reacender a chama desse sonho que é quase impossível. É se o Flamengo ganhar do Palmeiras e do Bragantino. Se ele ganhar desses dois, teoricamente ele vai para as 3 últimas rodadas aí com alguma chance. Mas vocês têm visto o Flamengo jogar, gente? Vocês Então, acham mas que o ontem não Flamengo jogou bem? pode. Jogou bem, irmão. Jogou bem. Jogou direitinho o primeiro tempo e no segundo tempo levou um sufocão. Aí achou um gol no finalzinho do Luiz Araújo. Gente, o futebol do Flamengo não sabe, claro, não é aquela tragédia do Sampaoli, mas ainda não inspira confiança em ninguém. O Tite tem que fazer mesmo, lutar, é para entrar no G4, garantir. Será um título para o Tite garantir esse Flamengo no G4. Aquilo que todo mundo diz, isso é mole? Não, não é mole, não. A briga está feia ali. Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo e até o Atlético Paranaense, eu acho que vão brigar até as últimas rodadas por essa última vaga do G4. Não acredito que o Flamengo esteja na luta pelo título, não, a menos que aconteça essa série absolutamente improvável de resultados, que é ganhar do Bragantino e ganhar do Palmeiras. Ambos estão jogando muito mais bola que o Flamengo. Vamos lembrar que o Bragantino meteu já um 4-0 no Flamengo. Tudo bem, era com Sampaoli, mas de qualquer maneira meteu 4-0. E o Palmeiras é aquela dificuldade que a gente conhece. Palmeiras e Como é que é o Flamengo nome, Renato? Sampaoli. Ah, Sampaoli. O Sampaoli, mesmo careca, tinha piolho. Então, realmente, nenhuma Ô, Ilan, saudade. você acha que o Flamengo tá fora mesmo da briga? Eu concordo com o Renato. Difícil eu concordar com o Renato, mas dessa vez eu concordo. Eu acho que está praticamente fora. Acho que teria que acontecer muita coisa para o Flamengo entrar. O Flamengo, se vencer... O Flamengo hoje está numa distância... Está com 6 pontos de diferença, né? Para os dois primeiros colocados. O Flamengo tem 31 jogos, 53 pontos. E já tem um jogo a mais do que o Botafogo. Como eu acho, mudei de opinião, tá, Tirone? Pode mudar de opinião. Você sabe que eu falei muitas vezes aqui que o Botafogo já era campeão. Eu acho que não é mais. E acho que não será. Desculpa dizer. Mas, enfim, como eu acho que o Botafogo vai derrapar, eu acho que o problema do Flamengo não é o Botafogo. Embora mesmo em relação ao Botafogo, o Flamengo ainda tenha 6 pontos de diferença e já tem um jogo a mais. Mas, por exemplo, acho que o Botafogo vai acabar derrapando e pode até terminar atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o problema para o Flamengo são Palmeiras e Bragantino. Eu, hoje, se tivesse que apostar, né, botar umas moedinhas ali, botar um cacife em algum lugar, para mim o campeão brasileiro será Palmeiras ou Bragantino, e isso não quer dizer que o Botafogo não será, mas é o que eu penso em relação a hoje. Porque eu vejo o Botafogo longe de ser favorito hoje contra o Vasco, acho que não é favorito, né, é um jogo dificílimo, o Vasco com a necessidade que tem, jogando em casa, o Vasco fez alguns jogos recentes muito bons, e aí o Botafogo na sequência tem o Grêmio, na sequência tem o Bragantino fora de casa. É uma tabela especialmente complicada essa semana para o Botafogo. Acho difícil que a gente chegue no domingo que vem com o Botafogo na liderança do campeonato. É sobre isso. Mas o Flamengo está um pouquinho distante demais. O Flamengo derrapou quando não poderia, acho que perdeu um foco quando o Tite assumiu, ou quando demorou a assumir, ele já estava contratado, já estava palavrado, e o Flamengo achou que era tranquilo deixar rolar um pouquinho mais, porque o foco era vaga na Libertadores, não contava com a possibilidade real de acontecer o que está acontecendo. Se o Flamengo não tivesse dado mole que deu, perdido os pontos que perdeu naquela transição entre um treinador e outro, né, notadamente antes da data FIFA, e não tivesse já perdido 2 jogos com o Tite, o Flamengo estaria firmíssimo nessa briga pelo título. Mas eu acho que hoje se tornou uma possibilidade muito remota. Ó, a gente já tem as escalações do Vasco e do Botafogo para o jogo de hoje. Acho que daqui a pouco a gente vai pôr na tela aí. Mas antes, o Ilan, Renato, o Mauro, o Casagrande, o Ilan acabou de falar que ele vê também o Flamengo um pouco abaixo e que o título está entre o Botafogo, que ele não acredita, Bragantino e Palmeiras. Quem vai jogar com o Bragantino e com o Palmeiras na sua casa? O Flamengo. Sim. Então, onde eu quero chegar para acreditar que o Flamengo ainda pode? Ele tem algumas cartas
na Então, mão. mas o lance é que o Flamengo tem que ganhar do Bragantino e do Palmeiras e torcer para o Botafogo perder, porque senão o Flamengo vai ajudar o Botafogo. É verdade. Exatamente. O Flamengo vai segurar o Palmeiras, vai segurar o Bragantino e o Botafogo, se ele fizer os pontinhos dele, ele vai chegar em primeiro. Então, o Flamengo, além de ganhar esses dois confrontos, tem que torcer para o Flamengo, para o Botafogo continuar perdendo. Ou perder hoje e continuar perdendo depois. Senão não vai adiantar. A tarefa do Flamengo é muito difícil, cara. Para mim é Palmeiras, Botafogo e Bragantino. Marília, você que é uma especialista. Fala, uma Renato. coisinha. O Flamengo pode ser o fiel da balança. O Flamengo pode ser o cara que dá a vantagem a um ou a outro, porque se ele perde os dois jogos também, aí os dois continuam grudados no Botafogo. A situação do Flamengo é tão complicada que, só para vocês verem, Flamengo e Bragantino é um jogo adiado. Por isso é que os dois estão com uma partida a menos do que a maioria. Se o Flamengo ganhar o Bragantino, o Flamengo ainda assim não ultrapassa o Bragantino. Porque o Flamengo tem 53 pontos. Ele derrota o Bragantino, vai a 56. E aí os dois têm o mesmo número de jogos. Ele não passa. Depois, se ele ganhar do Palmeiras, ele de 56 pula para 59. Ele vai igualar o Palmeiras, se o Palmeiras não tivesse feito outro ponto. Muito difícil. A situação do Flamengo é brigar por G4 mesmo e chega. Só eu acredito no Flamengo aqui. Brincadeira isso. Ó, você faz zica reversa. Deixa de ser sem vergonha. Eu te conheço. Eu acho você que Flamengo... Você está sempre secando o Flamengo, dizendo que não, com o São Paulo. Você foi o maior apologista da entrada do São Paulo no Flamengo. Agora não tem jeito. Não. Com o São Paulo agora vai arrebentar. Aí depois entrou o Tite. Agora com o Tite vai ganhar tudo. É pior que isso. Ele passou os 4 primeiros meses do ano com uma camiseta Eu Amo a Minha Sogra, em homenagem ao Vitor Pereira. Em homenagem ao Vitor Pereira, exatamente. Tá vendo? Para você ver. Ó, tá na ponta, na agulha aí as escalações do Vasco e do Botafogo. O Botafogo tem desfalques, hein, ó. Vai com Perry, convocado para a seleção, Di Plácido, e aí o miolo de zaga reserva. Felipe Sampaio, Bastos e Marçal. Danilo Barbosa, Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. E o técnico interino, o Lúcio Flávio, continua lá. O Vasco vai com Léo Jardim, Maicon, Lucas Piton, Gabriel Peck, Eric Marcos, desculpa. Hendrick seria bom, hein? Eric Marcos, Medel, Paulinho, Praxedes, Zé Gabriel, Paulo Henrique e Veguete. Aí a escalação do Vasco está por ordem de numérica. Eu não sei porque as pessoas fazem isso, né? Acho que vai enganar alguém com isso, né? Que as pessoas não vão saber qual é o time, mas enfim, tá aí o Vasco e o Botafogo escalados para hoje. Todo mundo acha que o Vasco vai ganhar? Eu acho que não. Acho que vai ser um jogo duro. Acho que vai empatar. Não, jogo duro. Eu acho que vai ganhar o Botafogo. Eu também acho que vai ganhar o Botafogo. Renato. Acho que ganha o Botafogo. Eu acho também. Sim. Você, Marília? Vasco. Eu acho que é um empate clássico e tal. O Vasco não está nos melhores momentos. Então temos 2 votos para Botafogo, 2 para empate, eu e o Casão, e a Marília que aposta no Vasco. Casão não, eu acho que vai ser Botafogo. Ah, não, Botafogo. Então peraí. 3 votos para o Botafogo, é isso? Não, eu acho que o Vasco vai vencer o jogo. Acho que é um jogo duríssimo. Acho que o Botafogo tem mais time que o Vasco, mas acho que o Vasco vai ganhar o jogo em casa. Vai ser na marra ali, né? Porque vai no calor da torcida ali. O Renato, acho que o Botafogo ganha. Tá fazendo gol em todos os jogos em São Januário. O Vasco precisa demais do resultado. O Botafogo também, mas o Vasco vai estar com o público todo a favor. O Corinthians ganhou do Botafogo em casa, é verdade. Aliás, bom, vem cá, Marília, você acha que o Corinthians está ameaçado? Rapidamente. É um mau sinal do Botafogo. É um mau sinal do Botafogo. Você acha que o Corinthians está ameaçado, como tem gente falando? Não, né? Sim, essa gente sou eu, Eduardo. Espera aí que eu vou mostrar para você, né? Eu falei que você está falando comigo. Não sou o Arnaldo, nem o Vessone. E o Corinthians está ameaçado desde que o campeonato começou. E ainda está ameaçado. Enquanto o campeonato não acabar, o Corinthians provavelmente estará ameaçado. A situação do Corinthians pode ainda... A depender dos jogos de hoje, pode ser ainda mais ameaçado. Se o Santos vencer e o Vasco vencer também. Mas os 40 pontos são ainda muito, muito pouco confortáveis.
Dessa turma ainda quase livre, mas não livre, tem uma notícia ruim para o São Paulo, né? O Nestor teve uma contusão grave no joelho, não joga mais esse ano. Provavelmente vai ser operado, ainda não sabe a gravidade da lesão, mas que ele vai ser operado é quase certeza. Não joga mais esse ano, não sabe só a extensão da contusão do Nestor, o herói do título da Copa do Brasil, fez o gol lá no Morumbi, o gol de empate que deu o título ao São Paulo. Então o Nestor está fora da temporada. E fez a jogada no Maracanã. Fez a jogada do gol do Maracanã do Caleri, exatamente. Então ele é o cara, foi o cara dessa final. A gente falou bastante do Endrick na seleção e eu quero ouvir de vocês se essa ressurreição do Palmeiras, de time que ia para Libertadores, para candidato ao título, tem a ver com o Endrick ou tem a ver com o Abel? Ou se não fosse o Abel, o Endrick não estaria lá? Ou pelo contrário, o Abel demorou para botar o Endrick para jogar? O que você acha, Ilan? Eu acho que ele demorou a botar. O Endrick estava lá esse tempo todo e só agora virou titular. E não é por acaso, não é coincidência que ele esteja sendo protagonista. Foi super protagonista nos 2 últimos jogos, fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, foi mais do que fundamental na virada épica contra o Botafogo no Rio de Janeiro, além de ter feito os gols que fez. Eu acho que demorou a botar, ele já estava lá. Né? Assim como eu acho, fazendo um paralelo aí já citado pela Marília e pelo Renato, assim como eu acho que o próprio Diniz no Fluminense demorou a botar o John Kennedy. O John Kennedy foi tão decisivo nos mata-matas do Fluminense na Libertadores, mas ele está lá o tempo todo e não foi titular na final. Enfim, então é um caso parecido. Para mim, o Abel descobriu, né, antes tarde do que nunca, mas que o Endrick hoje não pode ser reserva nesse time do Palmeiras. Casão, o Abel, toda vez que ele pode, ele fala, não, era o time aí da imprensa, não sei o quê, o time da imprensa não funcionou, e blá, 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 quando ele insistiu lá com o Arthur do lado esquerdo, convicção dele, e não utilizou o Endrick, foi utilizar lá na metade do segundo jogo contra o Boca, quase conseguiu classificar. E agora o Endrick faz um gol pro jogo, ou mais. Então, mas eu acho assim, nenhum treinador é louco de deixar de fora um cara que nos treinamentos ele tá vendo que tá desequilibrando. Eu acho que se o Abel segurou o Endrick até agora é porque no treinamento o Endrick não estava fazendo isso que nós estamos vendo agora. Para o cara ser titular, você tem que fazer no treino aquilo que o treinador espera, o que todo mundo tem expectativa de você. Se você não faz, né, por exemplo, o Endrick, todo mundo tem uma grande expectativa com ele. Se nos treinamentos ele não consegue fazer as jogadas que ele tem capacidade para fazer, o treinador, pela idade dele, o treinador prefere um cara experiente. É normal isso. Não é uma coisa absurda. Eu não acho que ele errou. Eu acho que o Endrick não mostrou para ele que poderia já entrar como titular nos treinos. Eu acho que foi isso. Sabe? Porque, cara, se você está treinando um time, eu sou treinador, eu estou treinando vocês. O Ilan tá jogando pra cacete, mete 3, 4 gols no treino, aí eu passo ele pro time titular, ele faz gol pro time titular, fez pro reserva tal. Aí chega no domingo e escala o Renato. Cara, aí eu tô jogando. Aí você entende de futebol. Porque o Ilan não joga nada, né? Não, eu tô falando. E o Renato em fase ruim. Aí, se eu coloco o Renato toda hora, eu tô jogando contra o meu time. Eu tô jogando com risco de perder, sabendo que a pressão vai vir pra cima de mim. Então, eu acho que o Endrick não estava mostrando para ele no treino que poderia entrar e desequilibrar. Razão. Mais do que isso. Posso só uma coisinha? Pode até ser que no treino, e várias coisas estão acontecendo ao redor do Endrick, a ida do Endrick para a Espanha seja pesado, ainda que o histórico do Abel no Palmeiras em 3 anos mostre o quanto ele é conservador para lidar com os meninos. Lembrando que no Mundial, por exemplo, do Palmeiras no ano passado, ele não escreveu nenhum menino. Ele foi só com a cavalaria quando o Palmeiras perde para o Chelsea. Mas tem uma coisa que me faz contestar o que você está falando. Quando acaba a data FIFA, antes de começar a data FIFA, quando o Palmeiras tinha acabado de perder o Dudu, mas já sabia que ia pegar o Boca na semifinal da Libertadores, ele coloca o Endrick no segundo tempo em Itaquera para jogar com o Corinthians, e o Endrick quase vira um jogo. Ele joga muito, faz fumaça, derruba todo mundo, e o Palmeiras só não ganha o jogo porque no final o Breno Lopes perde um gol feito, até por isso depois teve um problema com a torcida do Palmeiras. Quando volta da data FIFA, o que ele faz com o Endrick? Põe no banco.
Mas Foi olha no só, banco. gente, peraí. Foi no banco. Mas tem que. Foi no banco. Mas, Marília, Deixa eu falar um isso aí você pouquinho está agora. falando do jogo. Você está falando do Não, jogo. aí- Todo mundo Sim, vendo sim, no eu jogo. falei, pode Nós ser que no nós- treino não. Mas ele já no Não dia a tinha é só dia. mostrado no jogo, jogo. não é só jogo, não é só treino. O Endrick foi titular várias vezes com o Abel, gente. Várias Sim. vezes. E não rendeu. Eu me lembro de Exatamente. ver gente nas mesas redondas sugerindo, inclusive, que devolvessem ele ao sub. Mas era outro esquema, né, Renato? Ele mudou o esquema agora, né? Mas não é isso, Ilan. O que eu quero dizer é o seguinte: é que o Endrick é um fenômeno. Tá? Eu também teria usado mais o Endrick. Mas o Abel usou e o Endrick oscilou, o que é normal em termos de jovem. Ele oscilou bastante. Muitos meses. Exatamente. Por isso é que o Abel acabou botando no banco. E agora recolocou, porque o Palmeiras estava ameaçando entrar numa draga, né? Perdeu 4 jogos seguintes. E aí o moleque entrou agora e arrebentou. Eu acho que não oscila mais. Eu acho que ele agora para frente. Só para completar o que você está falando. O Abel, na minha opinião, a hora que o Palmeiras começou a cair um pouco pelas beiradas, ele criou um fato novo, que foi colocar o Endrick de titular. Nessa hora... E deu certo. Nessa hora, o moleque reagiu e mostrou para ele que pode confiar em mim que eu vou. Antes, o Abel não confiava plenamente. O Abel não confiava para ele sair jogando. Ele confiava, Marília, para entrar no segundo tempo, para criar um fator novo no jogo, para mudar o modo de atacar. Isso ele confiava. Mas para começar do início para frente, eu acho que ele ainda não tinha confiança que o Endrick conseguiria ter personalidade. Porque ele tá jogando contra a cara. Meu, agora é inegável. O cara foi para cima da zaga do Botafogo e meteu 2 gols. O cara foi para cima da zaga do Atlético Paranaense e fez o gol da vitória. Então agora ele já tá carimbado, sabe? Tipo vacinado. Pô, pode apostar nesse moleque, ele vai. Agora ele vai. É titular do Palmeiras. Vai ser absurdo se o Abel tirar ele do time agora. E outra agora não coisa, tira mais, né? Pela seleção também. Não é só jogar. A atitude do Endrick no jogo com o Botafogo foi coisa de super craque, foi coisa de Didi em 1958, que foi buscar a bola no o jogo na mão e falou, vou ganhar. Dá em mim. Pô, um moleque de 17 anos, dizer para um bando de cobra criada, dá em mim, que eu resolvo, e resolveu, pô, esse não oscila mais. Oscilou até agora esquece. Daí para cima. Muito bem, ó, o Wallace Menezes fala, o Renato Maurício Prado tá muito mole, o Mengão vai passar o rodo nesses últimos jogos e seremos Zênia, viu? Ele tá dizendo aqui. Como é que é o nome dele? É, muito bem. Como é que é o nome dele? Peraí que eu já te falo. William, eu queria ter um William Wallace, é aquele filme do Mel Gibson. Wallace Medeiros. Olha aqui, meu caro Wallace, eu quero dizer para você o seguinte, eu queria ter 10% do seu otimismo, mas vou ficar muito feliz se você acertar, mas não acredito não.